Então, estou dando oportunidade ao presbítero Kleber. Deixa eu dizer, vem cá, que todos te conheçam, rapaz, com esse bigode, com essa gravata, todo empinado, mais novo que eu, cabelo preto, sorriso espontâneo, que maravilha, já passei por essa idade, rapaz, mas tu vai chegar lá também. Amém. Eu? Então, o presbítero Kleber, a partir de janeiro de 2025, Deus permitindo, ele estará com a direção do nosso curso teológico, à distância, né? Curso à distância. Esse curso está na direção do pastor Jair Rodrigues, que se encontra lá em Juquitiba, muito longe de nós, 70 quilômetros longe de nós. E a dificuldade de viagem dele é muito grande, 70 quilômetros para vir, 70 quilômetros para voltar, e eu reconheço que já era hora de colocarmos um outro irmão para dirigir o nosso curso teológico, cuja sigla é CETAD, né? Cuja sigla é CETAD. Tenho feito essa apresentação nessa noite e farei também na reunião de obreiros próxima, Deus permitindo. Os que me entenderam, digam amém. Amém. Presbítero Kleber está com a oportunidade, até 10:09, que Deus o abençoe grandemente. A não ser que ele mande um Pentecoste, aí então não deixa no governo do Espírito Santo. Presbítero Kleber com a oportunidade, Deus abençoe. Vou tirar esses papéis daqui para o senhor não dizer que está sobrando. Também vos saúdo com a paz do Senhor. Grato ao Senhor por essa oportunidade que nos concede o Senhor nosso Deus, bem como o nosso pastor presidente, que Deus abençoe. Gostaria de nesta noite discorrer com os irmãos. O Senhor colocou em meu coração nesta noite a falar sobre perdão. E assim sendo, então, fui conclamado pelo Senhor a tratar do perdão na carta do perdão, que é a carta de Paulo a Filemon. Vamos ler então Filemon em seu capítulo. Aliás, Filemon só tem um capítulo, em seu versículo de número 8. E assim segue-se. Amém? Todos encontraram amém? Diz assim o texto sagrado. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te que antes, por amor, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu amado coração. Eu bem quisera conservar contigo para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Amém? Irmãos, nós encontramos aqui nesta carta, denominado como a carta, ou melhor, a epístola do perdão. Nós vamos ter na Bíblia Sagrada, às vezes nós encontramos a palavra carta, às vezes a palavra epístola. Quando nós temos epístola, é um sentido direcional, ou seja, ele é direcionado ao pastor, a uma pessoa exclusiva. Mas quando se trata de carta, está falando de forma
coletiva, ou seja, a carta é endereçada a toda a igreja. Quando Paulo ele vai fazer o envio desta epístola, juntamente aqui, Paulo está preso, é aproximadamente o ano 60 da era cristã, e Paulo vai enviar aqui junto outras cartas que vão junto com essa epístola. Vai mandar aqui essa epístola a Filemon, ele vai mandar a carta de Colossos, ele vai mandar a carta de Efésios e ele vai mandar também a carta de Filipenses. Muito embora o dirigente local aqui da igreja de Colossos, ele é justamente o Filemon. O Filemon que ele tinha, naquela época, nós não tínhamos a estrutura eclesiástica que nós temos hoje, que nós tínhamos um lugar para se reunir. As igrejas, elas eram reunidas em casa. Então aqui na propriedade de Filemon, se reunia a igreja de Colossos. E aqui, Paulo, tomando ciência de alguns fatos, Paulo então, ele se preocupa. Ele se preocupa porque o que está em voga aqui é a salvação de quem supostamente estaria salvo. Vou repetir isso. É a salvação de quem supostamente estaria salvo. Ou seja, Filemon, que era um homem temente a Deus, um homem que servia ao Senhor piedosamente no trato, ele estava com a sua salvação em risco. Por que ele estava com a sua salvação em risco? Porque ele tinha diversos servos, diversos trabalhadores a seu serviço particular, bem como muitos irmãos que se congregavam ali em Colossos. No entanto, Filemon, ele coloca em seu coração de contratar algumas pessoas. E quando nós vemos no contexto bíblico a palavra servo, ela é designada pelos trabalhadores, mas os trabalhadores, dentro desse sentido, eles tinham que ser tratados como se fossem filhos do seu senhor. Ou seja, o seu senhor deveria dar a ele todo o suporte, deveria dar a ele a residência, deveria dar tudo aquilo que ele precisava para ampará-lo. E assim ele fazia para com todos os seus trabalhadores. No entanto, um homem que vai despontar-se aqui é um homem denominado Onésimo. Onésimo, ele vai fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Ele vai então trair o seu senhor em sentido de furto. Ele vai furtar algo do seu senhor e, não tendo como ficar mais ali, ele sai antes que o seu senhor tomasse ciência. E é aqui que nós temos a problemática instaurada. Por quê? Porque é um homem que confiou nas suas terras alguém que tinha uma necessidade. Ele confiou em Onésimo. Onésimo, que deveria ter aproveitado esse senso de confiança outorgado por Filemon, ele então age imprudentemente. Ele age então com traição para com o seu senhor e acaba lhe furtando. E esse furto, para que ele não sofresse dano, o que ele faz? Ele desaparece dali, de Colossos, cerca de 1.500 quilômetros de distância e vai parar em Roma. Ele foge dali para que ele não tivesse debaixo daquilo que lhe seria necessário acontecer por ocasião do furto. Porque uma coisa era alguém de fora furtar, outra coisa totalmente diferente era um servo furtar. Ou seja, a lei era dura para o servo que furtasse. Então ele furta e desaparece dali. Ele caminha cerca de 1.500 quilômetros. No entanto, ele era um homem que ele tinha particularidades, ele tinha coisas boas. Eu acho muito interessante da parte do Senhor, que o Senhor ele concede dons aos homens. E dentro da classe dos dons, nós temos subdivisões desses dons. O primeiro dom que o Senhor dá aos homens, e isso independente de credo religioso, independente de que religião ele exerça, o Senhor dá dons aos homens. Então o Senhor concede dons naturais a todos os homens.
Todo ser humano, ele tem um dom natural, ele tem uma habilidade inata, ou às vezes com as pernas, ou às vezes com os braços, ou às vezes com a mente, ele vai ter uma destreza de alguma forma, isso é um dom natural. Quando essa pessoa, ela aceita Jesus como seu Salvador, esse dom que ele recebe agora é um dom espiritual. Então é substituído o dom natural pelo dom espiritual? Não, ele é potencializado. Ou seja, o dom natural que a pessoa tem, com o dom espiritual, esse dom natural é potencializado e ele recebe nova capacitação agora espiritual. Subsequentemente, ele ficando na igreja e tomando lugares de honra, ele vai receber dons ministeriais, que serão também potencialização do dom natural e do dom espiritual. Então, quando nós olhamos para Onésimo, ele era um homem que ele tinha capacidades naturais, bem como ele era bom em comunicação, ele era um homem esforçado, ele tinha interesse em assuntos profundos, ele tinha dificuldade também de ser compreendido por alguns, e ele era habilidoso em administração. Então ele tinha dons e capacitações naturais, pelo que o seu senhor Filemão concedeu a ele grandes oportunidades. Então, quando acontece essa ruptura de ele furtar o seu senhor, isso foi uma dor muito grande para Filemão. Filemão ficou extremamente chateado com Onésimo, por toda essa ingratidão que ele teve para com ele. E isso traz em seu coração uma raiz, traz no seu coração uma tristeza muito grande, traz na vida de Filemão uma cicatriz. E agora Filemão continua vivendo a sua vida naturalmente, no entanto, ele não teve nem a oportunidade de punir Onésimo, como lhe era natural, dentro do sentido de ele ser um funcionário. Então, isso fez com que Onésimo partisse dali da presença de Filemão, ou seja, o Onésimo ele não teve nem coragem de dizer para o Filemão que ele fez dessa forma e que ele queria pedir perdão, e isso fez com que o coração de Filemão ficasse ainda mais cheio. No entanto, o Senhor, vendo todas essas habilidades que Onésimo tinha, o Senhor então prepara que Onésimo ele vá se encontrar com Paulo em Roma. Paulo está preso, e Onésimo, ele comete alguma outra coisa, e ele também vai parar na prisão. E indo parar na prisão, ele encontra-se com Paulo. E Paulo ali na prisão começa a pregar o evangelho para Onésimo. Quando Onésimo se converte então a Cristo, nesse momento ele começa a dizer as circunstâncias pelas quais ele foi parar na cidade de Roma. E Paulo então, o seu coração se perturba, o seu coração agora fica turbado em questão de Filemão, ou seja, como que deve estar Filemão nessas condições? E aí Paulo, ele vai fazer o seguinte, Paulo vai dizer, olha, eu quero que você volte até aonde está o seu Senhor, e lá o seu Senhor vai te reestabelecer, mas agora não mais como servo apenas, mas também como irmão em Cristo. Só que isso não era uma coisa fácil, porque até então não foi Paulo que sofreu aquilo que o Filemão sofreu. E Paulo, ele tem empatia para com Filemão. Ele sabe que o coração de Filemão está turbado, que o coração de Filemão está entristecido. E aí nós temos aqui uma problemática muito grande. Eu quero, por favor, que os irmãos acompanhem comigo a epístola aos Hebreus, no capítulo de número 12. Versos 12 ao 17. Preste bem atenção a uma coisa. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos
todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive, ou seja, privar a si próprio, da graça de Deus, e de nenhuma raiz de amargura, brotando em vós, vos perturbe, e por ela se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Observe bem neste texto que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que nós precisamos da paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando nós estamos com o nosso coração chateado em relação a alguém, nós temos paz no coração? Não. O nosso coração fica turbado. E em dado momento você até esquece, porque você não está na convivência. E diz um dito popular que quem não é visto não é lembrado. No entanto, quando você se encontra com aquela pessoa, ainda que uma proximidade, não tão próxima, mas só de você ver, o seu coração se turba. O seu coração se entristece. O seu coração fica indignado. E isso é um perigo muito grande, porque o Senhor diz que nós precisamos ter paz em nosso coração. E nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela sejam contaminados. E aqui nós temos o sentido literal do perdão. Quando nós pensamos na palavra perdão, a palavra perdão do hebraico é Kippur. E a palavra Kippur, ela significa ser totalmente limpo, ser totalmente redimido e tendo a possibilidade de aproximação. Perdão significa a oportunidade de aproximação. Então, o coração para que permita que alguém que te chateou se aproxime de você, é só estando em paz. Se não houver a paz, que excede todo o entendimento, não estou falando a paz que o mundo dá, eu estou dizendo a paz que excede todo o entendimento, que ultrapassa a compreensão humana, porque quando alguém perdoa de todo o coração, é totalmente diferente, e quem olha na esfera humana fala, mas como isso é possível? Como é que pode? E aqui, nós temos justamente as características necessárias para esse perdão, porque veja só, por ocasião dessa raiz de amargura, um homem perdeu a salvação, e esse homem, eu estou falando de Judas. Preste bem atenção, que Judas, ele foi chamado por Jesus, ele foi escolhido por Jesus, não foi ele quem se escolheu, ele foi chamado para ser um dos 12, e estando entre os 12, o Senhor deu poder a eles, para que eles fossem de 2 em 2, entrassem em valados e aldeias, expulsassem demônios, fizessem prodígios e maravilhas em o nome do Senhor. Ele recebeu um dom de Deus para fazer a obra. No entanto, quando eles vão fazer a obra, eles ficam eufóricos, eles ficam contentes, porque quando eles estão fazendo a obra, os 12 apóstolos, as pessoas que são alcançadas por eles, eles começam a trazer presentes para os apóstolos, eles começam por gratidão dar coisas aos apóstolos, e aí eles voltam e Jesus fala, não é para receber coisa alguma de ninguém, aquilo que vocês receberam de graça dai, não é para receber nada de ninguém. No entanto, tinha também aqueles que ofereciam dinheiro, e quem era que ficava com a bolsa? Era o Judas. Quando Judas então ele é repreendido pelo Senhor, Judas então, ele não coloca em seu coração que ele fez aquilo que é errado.
Na mente de Judas, ele acha que ele está passando vergonha. E por ele achar que ele está passando vergonha, ele coloca uma raiz de amargura em seu coração. Então ele pensa, olha, na melhor oportunidade, eu pego ele na curva. Ou seja, veja só, nós estamos falando aqui de Jesus humano, porque eles não tinham a compreensão de que Jesus era Deus ainda. Então, para eles, Jesus era humano, era um grande homem advindo de Deus, mas até então era humano. E Judas queria retribuir a ele de forma humana. Então, quando lhe é oferecido 30 moedas para entregar Jesus, Judas vê aí a sua oportunidade de retribuir aquele rancor que tinha no seu coração. E aí, o que acontece? Naquele momento, ele pensa, olha, eu vou entregar Jesus, eu coloco 30 moedas no meu bolso, eles levam Jesus, dão uma surra em Jesus, Jesus recebe a vergonha que eu recebi, e ele volta e está tudo certo, está pago a situação. Então ele premeditou em seu coração pagar na mesma moeda daquilo que ele tinha passado vergonha. Ou seja, Jesus passa vergonha, ele não sabe que foi eu e está tudo certo. Só que, quando eles estão sentados à mesa, Jesus dizia que um havia de traí-lo. E os discípulos então perguntam, quem que é? E Jesus vai dizer, é aquele que mete a mão no prato comigo. E aí, Jesus dá a Judas o bocado molhado. Ele dá a Judas o bocado molhado. Quando Judas ingere o pão molhado no vinho, Jesus fala assim para ele, por que deixou Satanás entrar em seu coração? Agora o que tem de fazer, faze depressa. O que aconteceu com Judas naquele momento? Ele comeu a ceia do Senhor indignamente, não discernindo o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo não é o pão. O pão é o símbolo do corpo de Cristo. Quando nós partimos o pão, nós estamos simbolizando um pão inteiro, que é partido por cada um de nós. E aí, o que então é o corpo de Cristo que nós precisamos discernir? Vamos ler um texto, em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, e o verso de número 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Ainda, Efésios 4, 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem que é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, entre nós não pode haver nenhuma raiz de amargura. Nós não podemos ter raiz de amargura contra os nossos próprios irmãos, porque nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Por que Judas foi condenado ao ingerir o bocado molhado? Porque ele comeu a ceia do Senhor indignamente, com amargura no coração. Ao comer o pão com amargura no coração, Jesus fala, por que deixou Satanás entrar no seu coração? Agora ele correu a precipitar-se. Ele não achou lugar de arrependimento. E quem corria nesse mesmo risco era Filemão. E Paulo está preocupado com Filemão, porque Filemão poderia perder a sua salvação. Então Paulo, por preocupação com Filemão, o que ele vai fazer? Ele vai mandar que Onésimo volte à casa de Filemão. No entanto, pode ser que o Filemão não o aceite. Então ele manda junto aqui a Tíquico.
e manda a carta levada pela própria mão do Filemon. Agora imagina a situação. Paulo não mandou um WhatsApp para o Filemon avisando que ele estava mandando alguém. E está indo no caminho a Onésimo e a Tíquico com a carta na mão, para entregar nas mãos de Paulo. A carta ia ser entregue pelas próprias mãos daquele que outrora tinha sido traidor. Imagina o Filemon ao ver o Onésimo chegando ao longe. Imagina a intenção do coração dele. Imagina o coração dele em fervor. E aí Paulo, ele vai falar de forma muito entranhável. Paulo, ele vai dizer: peço-te que você receba Onésimo por meu filho. Eu peço que você receba ele em meu nome. Eu gerei ele nas minhas prisões. Verso 11, aliás o 12. Torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões no Evangelho, mas nada quis fazer sem o seu parecer, para que o teu benefício fosse, não como por força, mas voluntário, porque bem pode ser que tenha separado de ti por algum tempo, para que retivesse para sempre, não como servo, antes como servo, como irmão amado, particularmente a mim, e quanto mais a ti, assim na carne como no Senhor. Então aqui, quando Paulo, ele manda essa epístola, ele conhece bem quem é o seu amado amigo e cooperador Filemon. Ele sabe que Filemon era um bom homem, mas ele sabe também que Filemon, assim como todo ser humano, ele tem sentimentos. Todos nós temos sentimentos. Sempre vai aparecer alguém no nosso caminho que vai entristecer o nosso coração. E o segredo está aqui. Você não pode permitir que nenhuma raiz de amargura brote em seu coração. Porque se uma raiz de amargura brotar em seu coração, ela começa a ser cultivada. E nós encontramos na seção dos achados e perdidos, em Lucas no capítulo 15, ali a parábola do filho pródigo. O nome pródigo, ele significa gastador, ele significa aquele que se perde. E esse homem, ele, diante do pai, ele peca diante do pai. Por quê? Ele matou o próprio pai. Como que ele matou o próprio pai? Ele diz: pai, me dá a minha herança. Herança se recebe quando o pai morre. Então, se ele está requisitando a herança, ele está dizendo: pai, para mim o senhor morreu, me dá o meu dinheiro. E ele sai da presença do pai. Quando lá, depois de ter gastado tudo os seus haveres, ele pensa, ele cai em si e se arrepende. Só que o arrependimento, ele não pode ser só de coração, ele precisa ser de ação. Sem ação não tem lugar de arrependimento. É o que aconteceu com Judas. Judas sentiu remorso, mas não achou lugar de arrependimento, porque não houve ação da parte dele. Se ele procurasse Jesus, Jesus é poderoso em beneficência para perdoá-lo, mas ele não teve ação. Esse jovem, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Ele ressuscita o pai em seu coração. E ele pensa: direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas eu peço-te, não me faze de volta como seu filho. Eu não sou digno mais disso.
mas faz-me, no mínimo, como um dos seus jornaleiros. O que o pai diz? O pai diz, para matar o bezerro cevado. O pai diz, para colocar o anel de aliança no dedo, como pregou o pastor Alcides aqui. E reestabelece ele. E ele diz uma palavra que é categórica. Ele vai dizer o seguinte: porque este meu filho estava morto e reviveu. O arrependimento traz a vida de volta. O perdão traz a vida de volta. Enquanto não houver perdão da nossa parte, nós não teremos vida para com Deus. Por isso que Paulo se preocupou com Filemon. Porque Filemon, ele corria um risco, mesmo achando que estava salvo, de ir para o inferno. Então Paulo vai dar a ele a oportunidade de ele ser de novo chamado cidadão dos céus. Naquele momento que ele recebe a carta de Paulo, porque Paulo agora ele está falando em uma linguagem paternal. Paulo, ele é aqui um tipo de Cristo. Ou seja, tipo, ele é a significação, o exemplo de algo. E Cristo é o antítipo de Paulo. O que é o antítipo? O antítipo é a conclusão do exemplo. Ou seja, Cristo é o exemplo de todos, e Paulo é a representação de Cristo. Então Paulo naquele momento, ele oportuniza a Filemon, e Filemon então, ele olha para Paulo como olhando para Deus. Deus me deu essa oportunidade, então eu perdoarei a Filemon. O que Jesus disse? Se vós perdoardes os vossos irmãos, certamente o vosso Pai Celestial te perdoará. Se vós não perdoardes os vossos irmãos, certamente o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Nesta noite é noite de perdão. É noite de abrirmos o nosso coração, deixando de lado toda a raiz de amargura, permitindo que o amor do Senhor encha e aqueça os nossos corações, para que tenhamos um coração perdoador diante de Deus. Nós temos aqui, veja só como Deus é extraordinário. O nome Filemon significa aquele que ama. Ou seja, o Senhor nos convida a ser Filemon nesta noite. O Senhor nos convida a ser aquele que ama. E a palavra amar significa dar. Amar não é receber, amar é dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O amor é entrega. Então Filemon teve a oportunidade de mostrar que ele realmente ama, que ele ama ao Senhor e o seu coração está aberto, o seu coração agora é perdoador. O nome Onésimo significa útil. Presta bem atenção. Alguém que outrora, como diz Paulo, foi inútil para Filemon, agora ele é útil para o Senhor. Ele é útil para Paulo e será útil também para Filemon. Alabassubicanto labrafácia. O amor de Deus em nosso coração torna tudo útil nas nossas vidas. Enquanto nós não abrimos o nosso coração para sermos perdoadores, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Que Deus em Cristo continue abençoando em o nome de Jesus.